you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Deixa lá ver se meu som chega aí, como deve ser. Ok. 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 That's right. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit of Jesus. Ok. Estamos organizando um pouco só. Yeah, nosso organizando um pouco só. Nosso, yeah, yeah. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão acompanhando o culto, estão por aqui nesta noite. Consigo ver algumas irmãs, alguns irmãos. Yeah. Partilhando aí o culto. Está lá a irmã Violeta, a irmã Dulce, Chiconela. Está lá o irmão Francisco. Yeah. Está lá mais outros irmãos entrando. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Magnífico é o seu nome. Deus que nos concede a graça e o poder e o amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Eugênio diz: louvado seja o ministério dos apóstolos. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o ministério dos apóstolos. Vou trocar aqui. Louvado seja o Senhor, Deus do ministério dos apóstolos. Louvamos a Deus por nos ter dado este ministério e por termos dado este servo de Deus, para podermos juntos fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a existência do ministério, quando um ministério existe, é quando um ministério de Deus, a palavra ministério quer dizer trabalho. Ministry é uma linguagem espiritual que quer dizer um trabalho específico. Então, ministério não é uma igreja. Ministério é um trabalho, é uma função ministerial, é um trabalho focado na direção do Espírito de Deus, numa visão, é uma visão por se alcançar, por se executar, é um ministério. Igreja é todo o conjunto, corpo de Cristo, pessoas que foram salvas pelo amor de Cristo, pelo perdão dos pecados. Chama-se igreja. Agora, ministério is the work of God. É um trabalho específico imputido
em certo tipo de pessoas ou em certo tipo de pessoa. Para executar aquele trabalho requer uma visão. E essa visão é o que gera um ministério. Então, não há ministério sem uma visão. E não há trabalho nenhum de Deus que vai nascer uma igreja, vai produzir uma igreja. Porque a igreja é produzida pela visão. Essa visão que produz o ministério é o tal ministério que produz a igreja. Porque a igreja é todo o corpo salvo. É toda a família que pertence a Cristo. Não tem nada a ver com o ministério X, trabalho X, trabalho X, trabalho X. Trabalho é como se fosse departamentos. Ministério é como se fosse departamentos. Yeah. Por exemplo, temos o Ministério da Defesa, não é? Ministério do Interior. Temos departamentos lá dentro, lá. Temos algumas que funcionam como intervenção rápida, temos algumas que são da investigação criminal, temos algumas que são pessoas que trabalham com medicina, outros trabalham com a tecnologia, das ciências da comunicação, mas no setor, no trabalho do Ministério da Defesa. Então, o ministério é uma função específica para poder fazer um trabalho específico na obra de Deus, para que traga algo chamado igreja, produza almas para Cristo, operando de um sistema, de uma visão operacional, chama-se visão operacional. No material, está escrito no livro de Coríntios, capítulo 12. A diferença de ministérios, o Senhor e o Espírito é o mesmo. A diferença de dons, o Espírito é o mesmo. A diferença de operação, o Espírito é o mesmo. Está aqui. Só estou tentando elucidar um pouco algumas pessoas que não estejam a compreender ou precisavam de entender. Afinal de contas, ministério e igreja. Por que ministério e igreja? Ministério é um trabalho que é dado a um grupo de pessoas, é dado a uma pessoa, para poderem fazer o trabalho de Deus dentro de uma certa visão operacional, uma forma específica de trabalhar e de operar, com os seus próprios dons e forma operacional específica. Porque através daquela operação, através daquela forma de trabalhar, de fazer a obra, vai se produzir almas para Cristo, vai se estabelecer uma igreja, vai se ganhar pessoas que pertencerão à família de Deus, que é chamada igreja. É o ministério. Então, estamos num trabalho chamado ministério, Atos dos Apóstolos. Estamos num trabalho chamado ministério, trabalho das manifestações dos atos dos que foram enviados por Cristo. A palavra Atos dos Apóstolos quer dizer obras, marcas, demonstração dos que foram enviados. Uma pessoa que é enviada por Deus é uma pessoa da embaixada de Cristo. Chama-se embaixada. Somos embaixadores. We ambassadors. Somos embaixadores de Cristo. Não somos da terra. Falava eu esse domingo. Eu dizia que nós não somos dominados na terra. A nossa maneira de ser não provém nem da escola, não provém nem da nossa família biológica, não provém nem dos nossos estudos. Não tem nada a ver com o conhecimento terreno, o que estamos a fazer no ministério, o que estamos a fazer na obra do Senhor. Não tem nada a ver com aquilo que nós somos biologicamente capacitados na nascença. Não é da natureza humana. Falar em línguas do Espírito Santo não aprendemos na escola, não aprendemos em casa, aprendemos com o Espírito do Senhor. Orar por pessoas serem curadas, não aprendemos nem na escola, nem no hospital, nem na família. Aprendemos com o Espírito do Senhor. Profetizar e curar pessoas em nome de Jesus não tem nada a ver nem com a idade, nem com a genealogia, nem com a nacionalidade. São coisas de Deus. Então, nós não somos governados na terra. Sabiam que há muitos cristãos que são fracos por causa dessa falta de entendimento? Não somos da terra. O que é da terra é a nossa natureza humana.
A natureza humana é da terra, a natureza biológica, o corpo, o físico, e uma parte do humanismo, aquilo que é o ser humano, é da terra, mas a parte espiritual, de que nós herdamos em Cristo, por termos recebido Cristo, já não é da terra. Por isso que as pessoas que recebem Cristo não podem funcionar como pessoas da terra 100%. Estão divididas. Temos duas naturezas. Temos a natureza divina, temos a natureza terrena. Então, a natureza terrena compreende muitas coisas da terra. A natureza divina compreende muitas coisas de Deus. Então, o ministério, volto para trás, o ministério de ministry, o ministério verdadeiro de Cristo, não começa pela reunião das pessoas na igreja. Não é ministério. O ministério começa por uma visão que Deus impute. Deus dá a um servo. O ministério começa daí. Antes de existir pregações, curas, louvores, expulsão de demônios, arrependimento dos pecadores, whatever. Começa por uma visitação de Deus. Vejam como Moisés chegou ao Egito. Moisés chegou ao Egito por causa da visitação de Deus. Deus encontrou Moisés pastoreando as ovelhas do seu Jetro, do seu sogro Jetro, como Anauaco Jetros. Naquele deserto, Deus vai ter com Moisés, lhe deu uma visão. Qual é a visão? De lhe mostrar o que deve fazer quando chegar ao Egito. The Operation Vision, a visão operacional. A visão operacional não é igual aos outros ministérios. Por isso, quando tu entras num certo ministério, podes apanhar que aquele ministério trabalha daquela forma. E vais no outro ministério, encontra que eles operam de uma outra forma. E vai no outro ministério, apanha que eles... Então, um cristão que não entende isso, agora estou falando com filhos já, estou falando com cristãos verdadeiros, e com cristãos que não entendiam isso. Um cristão que não entende essas coisas, pode começar a criticar igrejas, pode começar a criticar ministérios. Porque quando observa aquela igreja, como chamamos nós, que é aquela igreja, aquele ministério, há uma outra maneira deles de operar ali. Que quando vai a um outro homem de Deus, tem uma outra maneira que de se operar no outro ministério. E quando vai a um outro ministério, há uma outra maneira de se operar. E alguém que não compreende esse segredo aqui, que estou ensinando agora, estou tentando falar, nem é disso que eu queria dizer. Quando a pessoa não entende, não é disso que eu queria falar. Quando a pessoa não entende o que é um ministério, o que é uma visão, o que é uma igreja, a pessoa vai começar a condenar coisas feitas no outro ministério. Vai começar a comparar os pastores. Vai começar a desqualificar aquilo que é de Deus. Porque na lógica de uma certa pessoa, é compreensível, é de Deus, é genuíno aquilo que lhe toca. Aquilo que lhe faz bem. Aquilo que ele vendo, lhe pressiona, lhe chama atenção. Para ele, aquilo é espiritual porque me tocou. Mas pode acontecer que um outro trabalho feito em outro lugar não te toque, porque não é da sua linhagem operacional. O espírito operacional chama-se espírito ministerial. O ministério, há uma unção específica, um espírito que é liberado para o anjo do ministério. O anjo do ministério é o homem que lidera o ministério. É chamado anjo do ministério. É o homem que vela pelo funcionamento e pela unção que foi depositado através dele para se espalhar aos que vêm ao ministério. Então, aquele espírito ministerial que repousa no líder, repousa para poder passar para todos, vê em forma de uma visão, visita, informa o que deve ser feito, capacita o que é para fazer. E a pessoa do visionário chega, começa a implementar no zero. In the beginning, no começo. Começa a implementar no zero. E começa a surgir efeitos, surtos de efeitos positivos, cura ali, libertação ali, salvação. E as mesmas pessoas estão sendo salvas, são possuídas pelo mesmo Espírito que entrou nele. O mesmo Espírito que trabalhou nele para lhe enviar, começa a cativar pessoas
começa a possuir pessoas, começa a entrar, porque é o mesmo Espírito do Senhor. Tem que ser possuído pelo mesmo Espírito do ministério que trouxe a visão. Para quê? Para que as pessoas que estiverem no mesmo ministério cooperem naquele ministério, naquela obra, com o mesmo sentido, com o mesmo entendimento. Não é correto uma pessoa estar no ministério, mas carregando a unção que opera do outro ministério. Porque aquela unção do outro ministério tem pessoas e um lugar propício no outro ministério que deve funcionar. Então, quem não foi instruído para entender acerca dos ministérios, visão e igreja, vai sofrer muitas tentações de julgar igrejas, de julgar ministérios, de julgar pastores e apóstolos e homens de Deus, por não compreender a hierarquia operacional e a divisão operacional. Está aqui, está aqui. 1 Coríntios capítulo 12, está escrito o seguinte: meus irmãos, capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos são pessoas que não acreditam no Senhor. Quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras, quer dizer, eram perdidos para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém diz que Jesus seja maldito, ninguém pode amaldiçoar Jesus, né? Ninguém pode dizer que Jesus seja maldito. Pode estar falando pelo poder do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é maldito enquanto está falando pelo Espírito Santo. Só pode estar a falar pelo Espírito da perdição. Continua. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Ninguém pode reconhecer que Jesus é o meu Senhor, é o líder, a não ser pelo Espírito de Deus. Quer dizer, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Quer dizer, tem que ser o Espírito Santo a colocar essa convicção dentro do coração da pessoa, para reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Qual é a hierarquia que Jesus ocupa dentro de mim? Eu reconhecerei que Jesus is my Lord, my Savior. É o meu Salvador, segundo como o Espírito Santo me convence dentro do meu coração. Então, eu começarei a ver Jesus, não como Jesus menino, não como Jesus o operador de milagre, but Jesus is my Jesus, it's my. He's my mentor. He's my salvation. He's my deliverer. He's my healer. É Ele que me cura. É Ele meu curador. É Ele meu salvador. É Ele a minha salvação. É Ele que me brotou, me trouxe a existência no mundo. Então eu passarei a ter uma referência que foi dada pelo Espírito Santo em como considero Jesus para mim. É pelo Espírito Santo. Então, ninguém pode parar, começar a acusar Jesus, começar a amaldiçoar Jesus, a não ser pelo Espírito do mundo. Quando a pessoa faz isso, é por causa do Espírito do mundo. Agora, vamos continuar um pouco, só para te mostrar a parte que eu dizia. Versículo 4. Existem tipos diferentes de dons. We are going on. Estamos indo, né? Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. É um só Espírito que dá esses dons, mas são dons diferentes. E esses dons diferentes não operam da mesma forma. Está aqui. 5. Existem manifestações, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades de realizar o trabalho, realizar o ministério, realizar a obra, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Agora, uma pessoa mal informada, mal educada,
nas coisas espirituais. Quando vem outro a fazer coisas de uma outra maneira, começa a ridicularizar, porque não entende as diferenças, não sabe que é Deus que colocou a diferença. E eu tenho vos dito sempre que se nós fôssemos iguais, ninguém iria precisar do outro. De onde vem, às vezes, as intrigas e as contendas e os orgulhos, soberbas e as invejas? Vem quando alguém não respeita esta ordem, esta hierarquia. Quando uma pessoa não respeita a hierarquia, não vai aceitar que nós somos diferentes. Sempre vai bater assim, todos somos iguais em Deus. Mentira, não existe isso. Em Deus nunca seremos iguais. Está aqui, mesmo a nossa família. Podemos ter o mesmo sangue biológico, não somos iguais. Na nossa família, onde nós fomos nascidos, podemos ser filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas we are not the same. We are not the same. Não somos iguais, nem seremos iguais. Cada um tem a sua maneira de ser, dada por Deus. Nas coisas espirituais é a mesmíssima coisa. Se todos nós entendêssemos isso, iríamos nos apreciar um ao outro no dom que tem, na operação que tem e na manifestação ministerial. Diferenças. As diferenças fazem com que nós nos sentimos importantes aos outros e sentimos a importância dos outros. É nós. É a diferença da operação. Então, nós tentamos entender isto da nossa lógica. Por isso nós falhamos. Porque a nossa comparação vai na lógica humana, não vai segundo como entendemos as coisas espirituais. Por isso que hoje em dia as pessoas lutam para ser profetas. Let's teach you, my people. Hoje as pessoas lutam para ser profetas, porque na lógica humana, pensa que profetizar é o que mais é maior. Apesar de que a Bíblia diz que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Mas não quer dizer que é maior na hierarquia da posição. É maior na hierarquia da operação. Existe ser maior na hierarquia da posição. Há que ser maior na parte funcional, na hierarquia operacional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês sabem que houve um tempo em que os colonialistas portugueses estiveram aqui em Moçambique. Quando chegaram aqui em 1498, com aquele senhor chamado Vasco da Gama, na província de Inhambane, passaram de lá e deram alguns nomes em certas províncias. Em 1498, então pegaram aqui pessoas, fizeram de escravos, o moçambicano passou a cultivar muitas coisas, algodão, sisal, depois era transportado para Ilhas de Marfim e levavam aquilo para outros países, faziam troca de alguns produtos usando o suor e a vida do moçambicano. Iam levando produtos para fora do país, em troca traziam coisas que não prestavam para esse país aqui. E queriam nos fazer de uma província. Moçambique todo era para ser uma província. Não um país, na lógica deles. Então, a revolução, a guerra que houve, era para que se acabasse com essa brincadeira de mau gosto. Mas o quê? Na hierarquia operacional, quem são os primeiros que combateram, que entraram na guerra? São civis. Sim, são civis. Investigação criminal. Eram homens e mulheres vestidos em civis, em mendigos. E entravam onde os portugueses governavam, lideravam seus escritórios, suas bases, espionavam, coletavam informação para quando forem atacar, entrar o militar. Chama-se hierarquia operacional. Não somos assim, diferente porque o outro é melhor mais que o outro. Por exemplo, profetas. Vou dizer, profetas são os primeiros a existir na Bíblia. São os primeiros. Os profetas foram os primeiros porque eles anunciam as coisas antes de acontecer. Eles revelam o que ninguém pensa, ninguém imagina. Se nós pararmos, analisarmos bem, vamos encontrar que antes que Jesus nascesse, primeiro o que falou é o espírito profético, através do anjo que visitou a Maria e José. Antes de Moisés operar lá no Egito, primeiro é o espírito profético, que veio ter com Moisés em forma de uma sarça ardente. Antes do Abraão
sair e ir até o Egito, passar do lugar mais terrível. Foi o espírito profético que veio ter com Abraão, até o Abraão tomar atitude. Antes de o povo entrar em sacrifícios, queimar sacrifício, Noé era um homem que trabalhava com o espírito profético. Ouviu Deus a lhe anunciar do dilúvio, antes do dilúvio chegar. Naquele tempo não havia igrejas, naquele tempo não havia cultos. Deus se comunicava com o ser humano profeticamente. Então, o espírito profético sempre esteve em primeiro lugar. Não quer dizer que é maior que os outros espíritos, que outros dons. Não quer dizer que é maior do que outros dons. Quer dizer que na hierarquia funcional operacional de prophetic spirit is in another level. Está no outro nível de tomar o lugar e realizar coisas antes que as coisas se materializem. Por isso que as pessoas que trabalham no ministério profético não são normais. Como vão ser normal uma pessoa que ouve coisas do próximo ano? Escuta, eu falei um pouco da barba nas eleições de 2024. Eu disse, agora observa nessa lenga-lengada de quem é que tem barba aqui. Eu disse, eu estou a ver as eleições, mas vejo barba. Falei de barba. Eu disse, eu não vou falar muita coisa. Se eu falar, o que eu vou falar vai causar problema, porque eu vi barba no meio. Essa barba agora é o que vai estragar coisas, essa barba. Mas vou falar na hora certa. Essa barba é o que vai estragar coisas. A barba vai estragar coisas. A barba que está no meio. Ok, seguir. Pessoas que operam no espírito profético. Todo mundo tem um espírito profético, porque o espírito profético é o espírito que anuncia antecipadamente as coisas de Deus. Todo mundo que é de Deus, não importa se é profeta, não é profeta, tem um espírito profético. O espírito que anuncia o que é o plano de Deus ou divulga os planos do inimigo é o espírito do Espírito, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o espírito profético. Agora, existe um ministério, trabalho profético. Isso é outro nível, que não é igreja, são pessoas específicas, Deus dá aquele trabalho. Está aqui. Há diferentes dons, há diferente funcionamento, operação, e há certo tipo de ministério diferente. Dons diferentes, ministério diferente, operação diferente. Então, quando já é um ministério que trabalha de uma forma específica. Volto para trás. Cada ministério tem a sua forma de operar especificamente. Existem pastores que não são profetas, mas que recebem a mensagem profética, mas nunca vai operar como um profeta. Nunca vai estar muito aprofundado. É como se fosse um profeta. Existe um profeta que não é pastor, mas está liderando, mas não tem um dom pastoral. Mas dentro da sua liderança, ele lidera, por exemplo, naquele tempo que ele liderava o povo de Israel, era o profeta Samuel. Mas estava lá o Saul. O Saul era rei. Mas para se mover, para se fazer qualquer guerra, era para primeiro falar-se o profeta. Era o profeta que dizia, o Senhor diz, agora vamos daqui. Amanhã não há guerra. Mesmo Saul preparado para lutar, se o Samuel chegasse, o profeta dizer, olha, não há guerra amanhã. Assim diz o Senhor, não haveria ninguém para lutar. Então, o ministério profético, se os homens de Deus em toda parte do mundo entendessem a importância operacional de cada ministério, de cada dom, de cada trabalho, nós não iríamos ter problemas. Então, os problemas existem porque as pessoas que são de Deus, e a igreja talvez em geral, não entendem muito do que eu estou a falar aqui. O ministério pastoral. O ministério pastoral é o trabalho de cuidar e proteger as ovelhas, a obra do Senhor e as pessoas nas coisas espirituais. É o trabalho do pastor. O trabalho do pastor, quando tu chegas no lugar onde eu estou, se eu fosse um pastor para te ajudar, tenho que te perguntar coisas e te ensinar a palavra e te mostrar o que deves fazer, o que está errado, e te acompanhar de perto para que eu veja o que está mudando, o que não está. Mas já quando tu chegas ao profeta,
E quando você vê, o profeta ouviu de que você está trazendo aqui. Logo ao entrar, abrir a porta, o profeta vai te perguntar por que você vieste sozinho e não lhe permitiste que o teu filho, que tem um problema, só vieste com ele. Então, isso já, para quem não foi educado e não conhece o ministério profético, lhe choca. Mas como é que eu não abri a boca para lhe contar? Está a me contar coisas que eu sei. Sim, o povo não está ainda educado para entender a operação de cada ministério. E alguns ministros de Deus também, por causa de egoísmo. Porque há ministros de Deus que querem todos os dons. É outro problema, que nem vou ensinar isso para pastores. Isso. Há todos os ministros, líderes que querem todo dom. Querem dom de curar, querem dom de profetizar, querem dom de ensinar, querem dom de apostolado, querem dom de profeta, querem todos os dons. Mas para os maduros, quando param, analisam bem aquela pessoa, consegue ver que esse aqui não é profeta. Este aqui é um pastor ou é um apóstolo que está a tentar puxar todos os dons para usar. Mas aonde é bem inclinado e bem fluente é nesta área. Sim, todos nós podemos funcionar em muitos dons, mas não sendo o nosso chamado principal naqueles muitos dons, sendo um chamado muito integral dentro do nosso espírito, dentro do nosso ministério. É possível alguém ter mais de um dom, 2 dons, 3 dons, mas aqueles outros dons são usados em certos momentos para complementar aquele dom principal que a pessoa tem. Na falta, na ausência de pessoas que teriam aquele dom. Então Deus acaba imputindo a operação daquele dom para complementar o trabalho que esse homem está fazendo. Por exemplo, se alguém profetiza não sendo profeta, é para que, sendo pastor, o espírito de engano não lhe engane. O espírito da revelação não lhe passe. Então, o espírito profético tem que lhe usar para conseguir gerir a obra de Deus sem gerir na cegueira. That's right. Então, nós estamos operando no ministério. Mas o ministério não é a igreja. O ministério é o que gera a igreja. Também não é bom para o profeta toda hora andar a falar de milagres, de curar pessoas, não te ensinar essas coisas. Não é bom isso aí. Sabe que as pessoas não sabem, não entendem nada dessas coisas. As pessoas nem querem saber disso. Profeta, eu estou doente. Profeta, eu quero casar. Espera, há momentos que tem que ser ensinados, educados a entender as coisas do reino e a saber as compreendê-las para que não faça confusão, para que mesmo no teu ministério não crie vucu-vucu, não estrague as coisas, a ordem operacional, ordem funcional. Quando uma pessoa está numa igreja e no ministério não entende essas coisas aí, pode criar perturbação na própria sua igreja. Pode meter água numa que está certo. Fazer coisas que sem domínio da verdade. Só faz porque sente no teu espírito que eu sinto. Não é só sentir. Tem que a pessoa conhecer a verdade, encaixar na verdade, de como a verdade colocou as coisas de Deus. Quando as pessoas só seguem o sentimento do que sentem, do espírito para fazer, sem um conhecimento de colocar as coisas no seu lugar. Aquilo que a pessoa sente estraga o que Deus colocou. A ordem que Deus estabeleceu. Estraga aquele sentimento. É como se fosse uma pessoa que tem zanga, está zangado, está para lutar naquela zanga. Quer lutar zangado, mas não conhece a técnica e a regra correta de se lutar. Então, vai usar toda a sua zanga, sentimento de zanga, para puxar o soco. Só que o soco que ele vai puxar com toda a zanga vai se entregar ao inimigo. O inimigo vai usar a sua própria força para lhe destruir. Então, toda pessoa que serve ao Senhor, toda pessoa que é de Deus, precisa de entender esses caminhos hierárquicos, esses caminhos estabelecidos nas coisas do reino, nas coisas espirituais, como que elas funcionam. Porque quem não entende como funciona, faz essa salada, tentando fazer o que é de Deus. E aquela salada é o que vai fazer com que o corpo de Cristo, a igreja, não seja madura. A vitória dos filhos de Deus. Vamos tentar só falar um pouco da vitória dos filhos de Deus. Então, filho de Deus, quem é?
Começamos. Filho de Deus é toda pessoa que de coração livre e espontânea foi recebendo ou recebeu o Senhor Salvador, Jesus Cristo. Recebeu o Espírito de Deus, vou entrar direto assim, como o seu Senhor. Filhos de Deus são pessoas que entregaram suas vidas nas mãos de Deus e levaram a vida de Deus para o seu coração. Então, já tomaram a decisão de viver, de aceitar Jesus, Filho de Deus, e aceitar o próprio Deus como o Senhor, líder, bússola, estilo da sua vida. Filhos de Deus não são pessoas que nós reconhecemos assim por fora. A maioria das pessoas lutam para demonstrar que sou filho de Deus por causa de como veste, por causa de como anda, por causa de como conversa com pessoas. Há pessoas que fazem a simulação. Há pessoas que se consideram, se montam com roupa, fato, batina, vestido, whatever, para criar uma imagem de que eu sou filho de Deus, olhem para mim por fora. Até a forma de falar. Em outros momentos, isso chama-se imitação, ou chama-se camuflagem, ou fantosismo. Quando a pessoa tenta criar um tipo de imagem convincente para demonstrar às pessoas que eu sou filho de Deus. Isso é o que cria mais o fariseísmo. Isso é que faz com que haja... Há uma outra linguagem que se usa na linguagem social, chama-se how I can explain it? É uma linguagem que usam as pessoas assim, a sociedade, chama-se de... Chama. Vou me lembrar, se eu me lembrar, vou usar essa linguagem. Quando uma pessoa faz camuflagens, quando uma pessoa é hipocrisia. É hipocrisia. A hipocrisia é quando a pessoa faz outra coisa e quer apresentar outra coisa. Hipocrisia. Faz outra coisa secretamente, mas quando vai nas pessoas, quer montar uma imagem de filho de Deus. Quer falar como filho de Deus. Afinal de contas, como é que se identifica filho de Deus? Let's go. Como que se identifica filho de Deus? No domingo eu falei disto. Eu disse primeiro começa por dentro. Quando Jesus entra no coração. Jesus remove primeiro aquele espírito pecaminoso, espírito carnal, aquele espírito de desejo das vontades pecaminosas. Jesus tira aquilo do coração, mata aquela vontade. Quando a verdade é falada no coração da pessoa. E a verdade lhe penetra até na alma, até na medula, onde se divide o espírito e a alma e o corpo. Então, a palavra de Deus que veio da boca de Deus através de alguém ou através do próprio Senhor, quando entra dentro e encontra o centro da pessoa e convence essa pessoa e a pessoa recebe essa mensagem, sendo Deus a lhe convencer, começou assim a transformação de ser filho de Deus. Entrou o Espírito de Deus, então ele já tornou filho pelo Espírito que lhe entrou. Não é filho porque nasceu na igreja, não é filho porque seus pais são pastores, não é filho porque é um irmão do pastor, ou do apóstolo, ou do profeta, não é filho de Deus porque está dando dízimo, não é filho de Deus porque ele é de canto coral, não é filho de Deus porque ele é antigo na igreja. Is the transformations. São transformações que ocorreram por dentro. É o espírito do Papai Jeová que lhe possuiu. E lhe entrou, lhe convenceu, ao ponto da pessoa ser já derrotado na sua lógica que carregava. Ser derrotada na sua ideologia que pensava que o que estava errado era correto. A pessoa começa a entender claramente como é na presença do Senhor, no que se chamava correto. A pessoa começa a se compreender quão perdido estava. E se arrepende por dentro. E se entrega a Cristo, abrindo o coração para que Deus seja o meu Senhor, meu Deus. Governa-me, eu deixo o meu desejo, o meu estilo de ser, eu quero viver na sua vontade. Começou assim o ser filho de Deus. Agora, para ser notório lá fora, as evidências. As evidências não é quando a pessoa é visto a pegar a Bíblia com um estilo bonito. Quando é visto toda hora com um lenço na cabeça, com uma saia longa a varrer as estradas de Magoanin.
Não é quando a pessoa é vista a andar de casaco e fato branco, bem gravatado. Isso pode ser também um espírito como se chama esse animal que entra no meio como se fosse ovelha? Um espírito de hiena. Hiena muitas vezes se confunde com cão ou com ovelha. Um espírito de hiena entra no meio para caçar, para conflar, para mentir. Não são imagens construídas. Não são algumas imagens. Não quero dizer que a pessoa deve se apresentar de qualquer maneira, porque Deus é que funciona no coração. Não! As evidências começam pelo caráter. Vamos passo a passo. Estou aqui para vos mostrar a verdade. As evidências começam pelo caráter. O ser estar da pessoa. O ser estar da pessoa. Começa assim, o caráter é a manifestação dos comportamentos, atitudes da pessoa. Até as linguagens. Até os gostos. Quando a pessoa é mexida, o seu caráter, vai se notar que essa pessoa carrega paz. Essa pessoa carrega harmonia. Essa pessoa é humilde. Até a pessoa pode falar muito, mas na humildade. Pode falar muito, mas na paz. Pode falar muito, mas no respeito. Pode até falar muito, mas sem sair de um bom espírito, de um bom comportamento. A pessoa pode ser espalhada, mas num bom sentido. Lapida-me, Pai. Bendito é o seu nome, ensina-nos, Pai. É uma irmã que está falando ali. Quando diz bendito, quer dizer abençoado. Obrigado. Edifica-nos, homem de Deus. Obrigado, Pai, pela palavra. Sim, estou falando a verdade. Começa por dentro. Então, o que acontece? Quando entra o caráter por dentro, o caráter de Deus, o caráter de humildade, o caráter de amor, o caráter da verdade. Uma pessoa que não fala mentira, uma pessoa que não odeia pessoas, uma pessoa que não guarda rancor, uma pessoa que não vai atrás das coisas que não lhe pertencem, não tem um arder desejo em maldades. Perdoa facilmente. É um caráter que é transformado pelo Espírito de Deus que entrou com a verdade no coração. E o Espírito Santo veio convencer o interior da pessoa para que entendesse que essa verdade é o que vai te fazer bem. E a partir daquele momento que o coração é convicto, vem uma habilidade espiritual de Deus que entrou dentro dessa pessoa para conseguir vencer o que antes lhe vencia. Agora, se a pessoa me diz que não, mas também, quando a pessoa está salva, deve ser vista por certos comportamentos visíveis de fora. Verdade. Há certo tipo de manifestações visíveis que são reflexões do tipo do caráter que a pessoa carrega. Há certo tipo de aparência visível que a pessoa carrega ou que a pessoa constrói, que é a reflexão de como o caráter interno foi construído. Por exemplo, não quer dizer que a pessoa que muitas vezes apresenta-se mal, está tudo mal por dentro. Há que a pessoa se apresentar mal porque não tem condições. Há que a pessoa se apresentar mal porque está numa certa... numa certa missão. Num belo dia eu saí da igreja. Eu acabava de me converter depois de uns 2 anos. Havia um senhor da investigação, era piqueiro esse, da PIC. Não sei se ainda continua sendo da PIC. Esse senhor, ele andava na zona de Laulane, andava atrás dos vendedores de drogas, andava atrás dos vendedores, dos traficantes, os que faziam venda de órgãos humanos, andavam atrás dos negócios sujos. E andava bem equipado, com pistola, algemas e spray. Mas nunca você podia lhe encontrar com um grupo. Andava sozinho. E não lhe encontrava agravatado, com roupa formal. Não. Ele usava chapéu de um cowboy, e botas, e um tipo de calça muito apertadinho. E depois punha um tipo de óculos escuro.
criava uma imagem de um camuflado malandro. E entrava em casa dos que vendiam drogas. E quando os vendedores de drogas viam aquele senhor ali, diziam: o nosso amigo chegou para comprar droga. Quando é a polícia? E capturava. E para capturar era uma forma tão específica que ele tinha treinado para realizar. Então passava da Rua do Expresso com a algema no braço dele e no braço do traficante. Os dois estavam a descer para a esquadra. Os dois. Aonde talvez aquele homem, para ser capturado, precisaria de 4 ou 5 agentes. Ele capturava sozinho. Então, há momento que nem tudo que aparenta estar errado por fora, está errado por dentro. Nem tudo. Porque a religião não ensinou bem as pessoas. A religião com ele não ensinou bem as pessoas, mas o que é ser filho de Deus? Quando uma pessoa é filho de Deus, claramente que por fora haverá reflexão. Haverá forma correta de se posicionar, de se comportar, de se vestir, de se relacionar com as pessoas. Até o lugar que a pessoa vai frequentar conta muito. Mas o religioso falso começa por demonstrar por fora que reconhecimento do que apresenta por fora, antes de ser transformado por dentro. É uma pessoa que luta muito para estragar a verdade, para enganar pessoas. Então, o que acontece quando não há a transformação que começa por dentro? Não há vitória. Nos filhos de Deus, não há vitória. A vitória dos filhos de Deus começa por dentro. Basta uma pessoa receber a transformação do seu caráter. Eu te digo a verdade, não vai falhar a sua vitória. Não vai falhar a sua vitória. Mesmo que vierem guerras, mesmo que venham as guerras, mesmo que venha certo tipo de rejeições na sua família, na sociedade, mesmo que seja acusado na empresa, mesmo que seja rejeitado na vida sentimental, e continuar a manter esta transformação do caráter pelo Jesus, esta pessoa sempre por fim vai vencer. A guerra que a pessoa vai levar na sua vida não será da mesma forma como uma pessoa mundana vai levar. A transformação que vai continuar no seu caráter é Jesus comandando o interior da pessoa. Então, aonde Jesus comanda, aquilo que a pessoa não sabe resolver, Jesus vai dar a orientação necessária, porque ele está por dentro. Quando Jesus está por dentro, é como se fosse um ditador que não é visto. Você está vendo pela atitude da pessoa quando é ditada coisas no secreto. A vitória do povo de Cristo, a vitória do povo de Deus, a vitória dos filhos de Deus, está aqui. O ditador Jesus por dentro, governando, colocando paz, colocando segurança, colocando a fé por dentro. Então, o que acontece para que esta vitória dos filhos de Deus permaneça? É preciso que guarde o que Deus está fazendo por dentro. Porque a vitória, para ela ser certa, tem que se guardar Jesus por dentro, tem que se guardar a paz por dentro, tem que se guardar a harmonia e a tranquilidade por dentro, deve-se guardar a fé por dentro, deve-se guardar o perdão por dentro. Guarde isso! Basta guardar isso! The victory is yours. Basta guardar isso, não ser roubado a fé, não ser roubado o respeito, não ser roubado a paz, não ser roubado o temor ao Senhor, não ser, basta que não te roube isto. Não importa o tipo de dificuldade que você vai enfrentar, a vitória é sua. Porque para o diabo roubar a vitória, ele entra, depois contamina o interior. É por causa disso que Jesus ele respondeu a alguns fariseus. E respondeu alguns homens que vieram para perguntar a Jesus: por que os teus discípulos, quando comem, não lavam as mãos? E os discípulos de João e os discípulos dos fariseus sempre foram ensinados que para comer, para não se contaminar com a imundícia, tem que primeiro lavar as mãos, senão quando comer com as mãos limpas, vão cair no pecado. O pecado vai vos entrar, a imundícia. Jesus disse: olha, o que mata pessoas, o que contamina, o que coloca pecado numa pessoa, não é a coisa que coloca no corpo, não é aquilo que você coloca na boca, porque aquilo que entra na boca vai sair na latrina. Não é comida que você comeu sem lavar as mãos.
o que contamina e traz maldição e traz o pecado, é o que foi produzido no coração. É o que foi gerado por sentimentos. É o que o caráter foi bebendo até ser mal educado, o caráter mal transformado. Então, uma coisa é, para a vitória dos filhos de Deus não falhar, vamos continuar a manter o caráter transformado. Jesus no coração, palavra de Deus no coração, amor de Deus no coração, a longanimidade no coração, a bondade no coração, o espírito da fidelidade no coração. Tão cansado de viver junto com o marido e mulher há 10, 20 anos. Permita que Deus transforme o coração para que teu coração tenha longanimidade. Sabiam que algumas pessoas, quando perdem um tipo de uma certa benevolência ou uma certa graça, uma certa capacidade no coração, começa já a mudar a maneira de falar, a maneira de ser, quando perder uma percentagem, quando começa a perder as percentagens de Deus no coração, até o amor que era bem quente começa a se esfriar. Até a fidelidade que era bem ajustada começa a falhar, a fidelidade. Até o respeito que estava bem ajustado, o respeito, começa a não haver respeito. Não é porque às vezes aquela pessoa ali com quem você vive está mudando. Estás a perder um pouco aquilo que já estava foi construído dentro de você. Aquilo se perde. Ai, 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 ai. O que se constrói pode se destruir. O que se constrói pode se destruir. Nós não fomos nascidos com a paz. Não fomos nascidos com a fidelidade. Nós somos pessoas vulneráveis, que estando no mundo, podemos receber de uma outra fonte o que não é de Deus. Porque existe Deus, existe o diabo, existe o ser humano. Podemos receber de uma outra fonte o que não é de Deus. Por estarmos num mundo onde existem 3 elementos que estão envolvidos no mundo. Existe Deus, Criador do universo. Existe o diabo lançado no mundo. Existe o ser humano, o homem da terra, do mundo. Então, cada um pode criar uma contaminação a uma outra pessoa. Então, se nós não temos cuidado, nós não nascemos com essas coisas todas, não nascemos com a paz, não nascemos com a longanimidade, não nascemos com o perdão. Nós recebemos isso de Deus, quando recebemos Jesus como Senhor e o Salvador da nossa vida. Recebemos isso de Deus. Então, quando não sabemos conservar isso, nós podemos perder isso. Perdemos quando alguém nos trai. Quando somos traídos, sentimos ofensa. E achamos que o que é que vale continuar eu sendo fiel? É quando estão me traindo. Então deixa eu também pagar a mesma moeda que me fizeram. Naquele momento que a dor da traição está falando alto, você cai derrotado. Você cai derrotado porque o espírito que entrou no outro lhe derrotou, te criou uma mágoa. E aquela mágoa está te criando uma derrota. Então, quando a mágoa bate no peito, é preciso você ser forte no perdão. Para você perdoar, para que aquela mágoa saia. Porque se aquela mágoa não sair, você vai se encontrar a fazer o mesmo erro que o teu cônjuge fez. Tu vai se encontrar a praticar aquela traição que a tua esposa te fez, que o teu marido te fez. Daí são dois derrotados a levar a vida. Daí para frente, já não é um derrotado. São 2 derrotados que estavam bem, que já estão carregando a maldição. São 2 derrotados que estavam bem felizes a se morder. Mas não é porque os 2 começaram logo na derrota. Não. Um foi tentado e foi derrotado. E aquela tentação ali ainda não é a destruição do relacionamento. Não é a destruição do lar. Até que o outro seja tentado pela tentação que derrotou o outro. A tentação que derrota o outro pode não derrotar a você. Basta você manter
manter o seu caráter transformado, manter o perdão, manter a paz e longanimidade. Leia, amigo, a tentação que está vencendo o outro pode não vencer você. Ananias e Safira. Ananias e Safira era um casal feliz, casal próspero, até venderam a terra. E a adrenalina do dinheiro lhe pesou alto. Quando o dinheiro chegou nas mãos do casal, começaram a ser mentirosos. Conversaram lá em casa que vamos à igreja, vamos mentir ao Pedro. Vamos falar mentira ao Pedro. Vamos dizer ao Pedro que o dinheiro que estamos a trazer aqui é o tal dinheiro que nós vendemos a terra. Porque quando venderam a terra, tinham um plano de levar o dinheiro para ir dar lá aonde fazia a obra do Senhor ao Pedro. Só que, quando chegam onde o Pedro está, antes de sair da sua casa, o espírito I don't know how. O espírito de engano entrou nos sentimentos dos dois, do casal. Mas não começou por dois. Começou por um, não começou pelo casal todo. Começou por um que lhe passou na cabeça assim, epa, esse dinheiro aqui é muito. Sendo muito, vamos entregar todo o dinheiro assim mesmo. É por causa disso que a guerra na hora em que a pessoa é para fazer o correto. A guerra no tempo que a pessoa é para fazer aquilo que prometeu Deus. Ou pediu ao Senhor que me ajude a fazer. Já quando é dado o privilégio, a pessoa começa a ter limitações e guerras. Por quê? O diabo sabe que o teu interior já sabe o que é que deve ser feito. Basta você fazer o que você prometeu a Deus que iria fazer. Então, a vitória está garantida. A vitória é sua. Nunca será derrotado, basta você trabalhar com o seu dentro, com o seu interior. Ananias e Safira começaram a perder equilíbrio por dentro. O espírito de mentira e de egoísmo e de bandidice e o espírito de máfia entrou no Ananias. Então, o Ananias chamou a esposa e disse, amor, aproxima aqui, amor. Eu acho que estamos sendo matrecos. Tudo isso vamos entregar na casa do Senhor. Vamos diminuir isto. Mas, então, vamos conversar aqui em casa. Eu vou primeiro. Está vendo quando pessoas são enganadas para a derrota? Eu vou primeiro. Quando eu chegar lá, eu vou dizer que esse é o valor que nós vendemos a terra. Quando tu também chegares, Pedro te perguntar, responda que é o mesmo valor. Tá certo, amor? Amor, um beijo. Vamos. Concordância na derrota. Wake up, acorda. Se o Espírito de Deus te mostra que esta concordância que você está tomando com alguém é da derrota, fique sabendo que a derrota daquela pessoa vai te passar você também, vai te alcançar você também. Vale a pena ser ridicularizado, ser chamado de matreco, mas não participar no esquema que vai chamar de derrota. Mas profeta está falando do quê? Escuta, alguém te conquista como moça, como rapaz. Vamos lá namorar, venha dormir comigo. E você analisando no fundo, você vê que essa maneira de namorar vai terminar em vergonha, vai terminar em gravidez, vai depois, mais tarde, brincar comigo e vai me deixar. Eu estou me entregando, mas não estou segura. Você está concordando na tua derrota. Você está concordando coisas que o teu interior está te mostrando a tua derrota. Vale a pena o jovem, se quer te deixar, te deixe. Mas você não pode concordar pela tua derrota. Oh my God, o interior nosso fala a verdade, não mente. Profeta, fala bem comigo, eu quero entender, vou falar contigo, vai entender. Listen to me carefully. Todas as coisas que nós queremos fazê-las de forma errada para trazer a nossa queda. O nosso interior tem uma fala da consciência interna colocada por Deus no ser humano. Chama-se consciência própria. Essa consciência não mente. Essa consciência te diz o que você está para fazer. Vais gostar de fazer, mas não está seguro. Isso vai dar errado. Esse dinheiro que você quer pedir emprestado, vão te dar, mas haverá problema no devolver. A consciência que antecipa as consequências antes que você caia. Pode acabar um ano,
Pode acabar 2 anos, pode acabar 5 anos, mas aquela voz não vai falhar se tu não mudar a regra que você quer tomar as coisas. A consciência é a voz interna que Deus colocou para todo ser humano, até mesmo aqueles que não são salvos, têm a consciência. Quando a pessoa quer pedir dinheiro emprestado, a consciência vem e diz, olha, vai pedir dinheiro, porque está chonado, tem saído, está chonado, mas esse negócio aqui vai dar certo isto. A voz vai te dar a noção do perigo que você está a correr no que você quer fazer. Mas por falta do cultivo, do caráter de Deus, por falta do Espírito Santo e por falta do temor, e por falta do espírito da fidelidade, por falta do espírito da verdade, você vai se puxar, vai se arrastar e vai levar coisas. Vai tentar usar as tuas coisas, vai tentar criar o teu negócio, vai tentar construir, e mais tarde começa a acontecer a mesmíssima coisa que o espírito de alerta te disse na sua consciência. Vai namorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quando você começa a estragar as coisas, a consciência te diz, isto aqui não vai dar certo, isto aqui não vai dar certo, isto aqui vai se estragar, isto aqui vai... E a consciência não mente. Quando ela é desmentida, ela se apaga. A consciência, quando é desmentida, ela se apaga, ela para de alertar a pessoa. A pessoa se familiariza com o perigo. E depois do perigo ter ficado grávido, começa a dar parto. O perigo da parto já é desastre, já é falência, já é traição, já é ser roubado, já é ser enganado, já é dormir sem honrar. Mas tudo aquilo ali não está acontecendo, de repente, pum! Houve uma atitude que foi repudiada, foi alertada na sua consciência. Que o que você está fazendo, não leia a Bíblia, já não dobra o joelho, não ora mais, toda hora você está nas coisas de brincadeiras, você vai perder o Espírito Santo, você vai se esfriar. A consciência veio há muito tempo atrás. Para a vitória dos filhos de Deus não falhar, é manter o caráter transformado por Jesus. Manter Jesus é manter a palavra dele, é manter o temor dele, é manter o respeito com as pessoas e com as coisas de Deus, é manter a humildade e a sinceridade, é manter a oração e a santidade, ter medo de desejar aquilo que não agrada a Deus, é manter isso por dentro. Manter é quando você não quer perder e sabendo que é isto que me ajudará eu para ser forte em tudo que eu vou atravessar na vida. É isto aqui, é este Deus que vou conservando dentro de mim, que vai me fazer com que eu esteja presentemente nele. É manter Deus assim mesmo. Então, a vitória dos filhos não é quando se fala muito das orações, se sobe montanhas, depois se jejua, se expulsa muito demônio. Isso não é o que garante a vitória dos filhos. A vitória é garantida por dentro. O meu homem interior é ele que casa com Jesus, casa com Deus, casa com a verdade. Então tudo aquilo que é para entrar, me contaminar, e eu vou descobrir facilmente, e eu vou repudiar, porque dentro de mim há um outro homem, uma outra natureza, há um outro espírito, há um outro sentimento, há uma outra fé, há um outro amor verdadeiro. Não há outro que entra aqui, porque eu sei que esse amor basta continuar em mim, eu vou vencer. De onde virá esse espírito de zanga-zanga? Qualquer coisa que você zangou, já não quero mais, já eu vou desistir, não conta comigo, eu já saí, eu vou me embora. Fica sozinho, chega lá, meia volta, ficaste calma, arrefeceste, está a voltar de novo. É por causa do caráter que não está bem construído.
Alguém tentou te interpretar, aquele irmão ali não presta, aquela irmã não presta, zangou. Você começou a procurar os podridões dele para também ir atrás daquela pessoa que ele foi lhe contar, para você inverter a conversa, contar coisas erradas. É o seu interior que não está a conservar a transformação, não está a conservar o temor. Daí que o seu exterior começa a demonstrar, a sua mente fica quente. Quando ouve uma palavra que foste falada de acusação, não consegue se controlar. Enquanto deveria se controlar, porque a Bíblia já nos adverte. A palavra nos diz que, olha, no mundo teremos aflições. Ah, my God. Ouça bem Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Abra Apocalipse capítulo 12, que eu estou mostrando coisas sérias. Apocalipse capítulo 12. Alguém diz, profeta, não abra a Bíblia. Queremos entender uma coisa que a Bíblia diz. Está aqui. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia no Novo Testamento. Versículo 7, capítulo 12. Depois houve guerra no céu. Depois houve guerra no céu. Miguel é um anjo de guerra. Miguel é chamado de Micael. É um anjo de guerra. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Dragão é o Satanás. Vamos. Lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. O dragão tinha os seus anjos, tinha o seu grupo no céu. Houve uma guerra. Guerra séria. Vamos. Combateu combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido. E por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão, quer dizer, o grande dragão, o perigoso dragão, foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, cobra antiga. É a velha cobra, chamado diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. E você, estamos num território em que o diabo tem uma tendência de enfraquecer pessoas, lhes tirando aquilo que Deus lhes coloca, lhes tirando a natureza de Deus no coração. O diabo, para derrotar pessoas, listen to me carefully, não é porque ele virá com muitos problemas. Minha filha, escuta. Para o diabo derrotar a tua família, derrotar a tua vida espiritual, ele não traz muita carga para te pesar. Ele mata a carga que Deus colocou em você. Basta ele tirar a sua permanência, a sua conservação naquilo que Deus... Por isso não é bom, às vezes, quando alguém não escuta o que o homem de Deus diz. Não é bom quando alguém ouve o que o homem de Deus diz e vê sempre contradição na sua cabeça. Ouçam bem, a pessoa que tem tido isso, sem tardar, vai perder alguma coisa que Deus queria colocar e queria manter no coração dele. Não é bom quando o homem de Deus começa a falar aquilo que tu sente que isto é Deus falando. Mas vencido pelo espírito de carnalidade, a pessoa começa a criar contradição na sua lógica, porque não quer ser submissa ao Espírito Santo. Naquele momento que o homem de Deus, usado por Deus, está falando, está preenchendo uma parte que o diabo tinha começado a enfraquecer no interior da pessoa. Não se esqueça disso. De todas as vezes que você ouvir a mensagem de Deus através de uma pessoa e te penetrar dentro de você, não lute contra essa mensagem. Não se faça de surdo e mudo. Porque aquela mensagem é Deus enviar uma porção para vir preencher a parte do seu interior que estava sendo esvaziado. É assim como Deus funciona. Você não espera que quando ir orar sozinho, aquela parte será preenchida. Quando eu ler a Bíblia sozinha, aquela parte, Deus sabe o que você precisa e quem carrega essa porção para vir preencher aonde o diabo está tentando diminuindo dentro de você. Eu falei da diferença no começo aqui, lembram? Eu falei que a diferença dos dons, a diferença dos ministérios é para preenchimento. Por isso, quando nós lemos a Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, Jesus diz, ele subiu
para todas as alturas, céus, para dar os dons aos homens, para uns ser apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, para poder edificar os santos, para que os santos sejam preparados a uma perfeição do nível do varão Jesus. Então, quer dizer que quando uma mensagem vem da boca de Deus, através do homem de Deus, há um aperfeiçoamento, há um preenchimento que está precisando na pessoa que está ouvindo, como Deus falando com ele. Mas é possível o diabo, o dragão, o leviatã, o espírito das trevas, vir combater com a sua lógica, com os seus sentimentos, para não receber a mensagem, criando na tua cabeça justificações. Tudo isso, o diabo sabe que no próprio tempo que vem, você vai cair numa fraqueza, porque a porção que deveria te preencher, ele está te proibindo de você ser preenchido. Só isso. Ele não vai trazer problemas maiores, ele vai usar os mesmos problemas que você já passou no outro tempo. No outro tempo você não vai conseguir estancar, porque já dentro de si não terás essa luz, não terás essa palavra, não terás essa coragem que você rejeita no momento que Deus está te entregando através da mensagem. Vou te dizer o que eu recebi. Num belo dia, eu subia onde eu ia, eu escutava uma pregação no telefone de um homem de Deus. Eu comecei a chorar, porque aquela pregação, Deus falava comigo. Deus me dava um espírito da revolta. Eu senti que esta mensagem aqui foi pregada há 4, 5, 6 anos. Mas eu via como se fosse alguém a falar hoje. Eu conheço a palavra. E conheço aquela mensagem. Mas naquele dia, foi mexer no meu interior, porque eu estava numa fase em que se aquela mensagem não tivesse chegado, naquela fase que eu estava passando, eu teria tomado a atitude errada. Então, há momentos que cada palavra que chega no nosso coração é por causa da fase em que você está. Oh my God. É por causa da fase em que você está. Então, o Senhor quer controlar, te preencher num caráter transformado, no seu homem interior, no teu espírito. Então, a palavra pode vir, mas sendo uma palavra que na forma como será compreendida dentro de você, é para vir tratar situação específica. Daí que precisa ter muita cautela para não lutar com a palavra. Não se esforçar em interpretar da sua maneira o que o Senhor está falando claramente para o seu bem. Porque a mania de muitos cristãos, sempre quando ouve a mensagem específica de Deus, quer entrar no mundo das interpretações. Quer entrar no mundo, quer interpretar de como ouviu de uma outra maneira, de como ouviu com outro pastor, de como ouviu com outro apóstolo, Quando você começa a levar a palavra que Deus está falando no seu espírito, e você quer colocar no meio da correção com a interpretação que você ouviu de várias pessoas, essa palavra não entra no coração, entra na mente. E quando entra na mente, não tem capacidade de transformar o seu caráter. Não tem. Não tem a capacidade de transformar o seu caráter. Porque a palavra que transforma o caráter é a palavra que é bem-vindo no coração. Não na cabeça, não na intelectualidade, mas no sentimento do coração. A palavra que muda o caráter, a palavra que tira a pessoa da prostituição, a palavra que faz uma pessoa parar de pecar, a palavra que faz uma pessoa parar de roubar e mentir, não é quando é classificada na mente, é quando ela entra e toca a alma, toca o coração e é recebida e é agradecida. A palavra do Senhor é essa palavra que muda a história de uma pessoa de uma vez por todas. E a vitória começa assim. Começa assim a vitória, não começa quando a pessoa ouve a palavra aqui e junta muitas pregações e começa a ser intelectual bíblico. Isso não muda ninguém. Como é que cultuavam antes? Estou a terminar. Como que cultuavam antes nos tempos de patriarcas, Moisés, Abraão, Noé, ok, vamos entrar no tempo de Josué. Como que cultuavam? Faziam culto todos os dias, nada. Iam uma vez à casa do Senhor, no sábado, em sabata. Iam num único dia só, durante toda a semana. Iam sentar no templo. E eram ensinados a lei do Senhor, Torá. A lei do Senhor, nas tábuas. Eram lidas a lei. Os homens de Deus subiam no altar. O homem de Deus lia como é que deve se viver
como deve viver em casa, como deve se comportar com suas esposas, segundo a lei do Senhor. E quando saíam dali, eram respeitosos em manter aquilo que o Senhor falou com eles, não aquilo que Moisés falou. Eles respeitavam o Senhor e respeitavam Moisés, porque o representante de Deus na mensagem de Deus era Moisés. Então recebiam Deus pela mensagem, recebiam o mensageiro para poder conseguir convencer. Você não pode receber mensagem de Deus sem se convencer pelo mensageiro. Não é verdade, não recebe. Toda pessoa que recebe a mensagem de Deus, primeiro recebe o mensageiro. O mensageiro tem que te convencer que esse é de Deus. Então, sendo de Deus, está me trazendo coisas de Deus. Aí, bem-vindo, Deus. Eu te recebo. Mas onde está esse Deus? Estou lhe vendo, estou lhe ouvindo, pela forma como está falando através do seu mensageiro. Está vendo? Então, o cristianismo atual, os povos de Deus atual, mudou a percepção das coisas divinas. Por isso que a atmosfera não é verdadeiro, não é denso. A atmosfera para operar. Existe the environment, existe um ambiente que deve ser preparado para a atmosfera governar. Um ambiente mal preparado pela pessoa que quer ver Deus operar. O ambiente pode danificar a atmosfera. Profeta, ajuda-me. Vou te ajudar. Escuta bem. De como eu considero o mensageiro é de como vou considerar a mensagem. Muitos não sabem por que acabam anos ao lado de homem de Deus ungido, e essa unção não lhe faz nada. Muitos acabam muito tempo nas igrejas de fogo e nunca conseguiram entender por que aquela dimensão não me possui. É porque de como considera o mensageiro é o nível que ele tem para considerar o tipo da mensagem. E o tipo da mensagem é maior porque é de Deus, mas ele vai reduzir por causa do nível como considera o mensageiro. Então, tudo que você reduz vai funcionar em você da medida que você o recebeu. Tudo que você coloca numa balança, num nível. Quem vai medir a operação do que Deus está trazendo a você? Não é Deus. É você que reduziu a tua fé, reduziu a tua recepção, reduziu a tua visão de entender o que está vindo de Deus através do homem de Deus. E por ter reduzido, chega em você diminuído. Fica se nixikulu eka xikwembu xi fika xi pumbiwa swi nghena ka xilo xitsongo hi ndlela leyi u xi amukerisaka ka xiswona ni vanhu lava va ku tiselaka swona u va vonisisaka xiswoho. U dlaye swilo swa swikulu hi ku amukela vatisi va swilo tanihi vanhu va normal ni leswi va tisaka swona. Agora responde. Uma pessoa normal pode fazer coisas normais? A ta swi khomisa ku yini swilo swa anormal na normal é? Responda-me. Uma pessoa normal, como vai trazer coisas normais? Então, se eu vejo um profeta de Deus na minha vida, eu lhe considero normal. Logicamente, também vou considerar normal aquilo que ele está trazendo. Normalmente, eu vou esperar o normal daquilo que eu vou receber. Porque na minha lógica, já normalizei tudo. Está a ver onde que cai o milagre? Estão a ver onde que perde a potência do fogo? Estão a ver onde que não é Deus que está a fazer as coisas normais. Somos nós que normalizamos coisas maiores. Somos nós que observamos as coisas no ângulo carnal, na lógica carnal, e acabamos reduzindo para o nosso nível coisas que vieram com uma dosagem. O homem é o transformador da potência para a mínima potência. O homem de Deus é PT. O homem humano é PT. Sabe o PT? Aquele PT. Aquele PT tem capacidade de receber 300 e tal voltas para tirar 220. E o resto acumular-se ali dentro. Ficar em seu funcionamento, só sair 220. Vem 300 e tal. Ele tem capacidade, o PT, transformador, de reduzir. Um ser humano é transformador, pode transformar a potência de Deus. É uma coisa nula, segundo a sua percepção e segundo a sua ideologia. E a falta de fome pode fazer coisas maiores, tornar pequenas. Por causa disso que às vezes a educação espiritual, quando não existe no povo de Deus, para lhes mostrar as coisas como elas são, o milagre torna uma coisa muito rara. Sabe quando é que o milagre torna coisa muito forte e coisa constante? É quando a pessoa sempre está na expectativa de um milagre.
Quando uma pessoa mata a expectativa de poder de milagre, nunca vai viver um milagre. O milagre não vem, só acontece por si. Há uma atmosfera, há um ambiente que a pessoa constrói dentro da sua lógica, da sua fé, de querer ver o milagre e de aceitar que milagre é possível e tudo Deus pode. Esse ambiente aí é criado pela pessoa que quer ver Deus operar. Por isso que há muitas pessoas que estão nas igrejas não conseguem ver o milagre. Porque não estão concordando com o espírito do milagre. E nem concordam com pessoas que são usadas para operar milagre. Só começam a concordar só quando vê milagre ao vivo. Eu digo que eu também quero milagre. Mas quando ainda o homem de Deus distribuía a operação, a pessoa parava assim, quero ver, não kushibona. Não kushibona para dizer certo lá. Papai não é consegue nem já depois esse papai começar a andar, Deus opera, eu também quero. As pessoas assim são assim mesmo, não podem ver coisas grandes. E as igrejas atuais, a maioria das pessoas, são assim. Por isso que há muita falta de manifestação das pessoas. Não porque Deus não coopera, não opera. O povo de Israel, estou a terminar agora. O povo de Israel foi educado a trabalhar com Deus, operador de milagre. E homem de Deus de milagre. O povo de Deus, Israel, povo de Israel, foi trabalhado a logicamente, sentimentos, até o corpo, para saber lidar com Deus de milagre, Deus de fogo, Deus de power. Moisés de fogo, Moisés de power. Então, quando ele aparecer, estamos à espera de power. E sabiam que se nós não nos ajustarmos bem aqui, Moisés, quando aparecer, haverá vucu-vucu aqui. Também quando Deus aparecer, haverá vucu-vucu, porque esses dois aqui, Deus com esse homem aqui, são de vucu-vucu. Então, a expectativa do povo é do vucu-vucu. E facilmente, quando o mar se abria, entravam. Facilmente, quando a água acabava, batia água a Moisés, eles diziam sim. Mas chegou o tempo que começou a ser notório que alguns aqui são muito fracos em criar o ambiente de milagre. Quando sentiam fome, murmuravam. Quando sentiam sede, já não acreditavam naquilo que viram. Estão a ver o povo assim? Povo assim sempre pode matar o ministério, pode matar o milagre, pode matar até o homem de Deus. Quando as coisas estão bem, esse homem de Deus é ungido. Quando já não conseguem eles acreditar no homem de Deus e no Deus do homem, já começam a mudar a conversa. Será que esse Deus dele está vivo mesmo? Não viram Deus vocês há poucas horas? Onde comemos maná? Não viram Deus vocês? No ano passado, Deus falou através do profeta. O profeta falou, vocês viram. Como que ainda duvida hoje do Deus do profeta? Eu, às vezes, evito coisas. Evito falar e fazer coisas por não conseguir acreditar no povo que não acredita em mim. Há povo que pode até estar à expectativa assim, mas eles só acreditam depois de você persistir. Quando as coisas começam a ter noção, quando começam a aparecer à tona, é quando o profeta falou. Mas quando o profeta falava, como que vai ser assim já? Eu falei, está vendo agora? Está vendo agora? Na disputa das eleições, observa bem quem que tem barba lá no meio. É uma pessoa só. Essa barba vai estragar coisas. O povo moçambicano quer mudança, mas essa barba aqui! Esta barba vai estragar as coisas. Essa barba que eu falei dela. E tem uma mela, hoje mais malemfulawa. Assim mesmo, e tem uma boa cara malemfula, mas chega lá mate. Mas chega lá mate malemfu. Look, anga malemfulawa. Moçambique estaria num milagre. Não vou falar mais, não vou despertar ódio das pessoas. Moçambique ia virar assim. Mas malemfu. Mandevo. Uma mandevo atachupa. Paulo Nhone diz reduz o volume. Não vou. Não, então tem que aumentar o volume. Está muito alto o meu som? Se está alto, creio que podem ouvir melhor. Reduzir o volume porque até João Batista no deserto falava alto.
Não vou reduzir o volume, tem que ouvir bem alto para poderem compreender a palavra. Reduzir o volume? Quer me fazer amigo de demônio, tu? Ai, 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 ai. Como é que está o meu som aí? Deixa eu ouvir o meu som por mim mesmo. Oh, não, meu som está muito bom, ué. Esse Paulo Nhona aí está sendo incomodado pelo meu som aqui, pela minha voz. Nhoni, Magamuni. Oha, Nhoni. Ungahahi, Nhoni, chica. Ai, 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 ai. Sabiam que a minha voz incomoda às vezes uma pessoa. É disso que eu dizia no começo, que há momento que a verdade e a expectativa devem estar em simultâneo. Por isso, deixa eu terminar falando disso. Por isso, deves conhecer bem o tipo de homem de Deus que você deve lhe ouvir. Yeah. Talvez falando isso pela última vez, você vai acreditar, vai se posicionar. Todos estão me ouvindo aí. Deves primeiro conhecer o tipo de homem de Deus que você deve lhe ouvir, para você não combater com aquilo que Deus está trazendo para você. Se tu for ter com um homem de Deus que tudo que fala para ti não é possível, ou não é da maneira como você queria hoje ouvir, você não vai receber nada com esse homem de Deus. You will never receive anything. Não se difere isso. Você quer coisas que um homem de Deus tem, mas pelas costas dele você fala mal dele. Você não recebe, porque para você receber algo que o homem de Deus carrega, primeiro, a forma de ser do homem de Deus deve te caber. Porque Deus lhe usa naquela forma de ser. É um segredo que eu quero dar a todos aqui. Quando você quer receber coisas que um homem de Deus carrega, antes de você só ir lá por causa daquilo que Deus lhe deu, saiba que da maneira como ele é aquilo que condiciona muito o que você admira nele. Aquilo que ele é a forma mais que Deus usa para fazer acontecer aquilo que Deus quer fazer. É aquilo que ele é. O que é, profeta? Let me teach you well. A maioria de vocês não entende nada do ser dos homens de Deus. Não entende. Vocês acham que o homem de Deus deve ser como aquele ali. E outro deve ser como aquele. Se um para no altar assim, no silêncio assim. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Pensa que todo mundo, homem de Deus, tem que vir daquela maneira, Pai nosso que está no céu. Se não é isso, talvez você goste mais de um pastor que vem agravatado assim. Com gravata bem formal, tal, com casaco e plova depois, banana cameto. E pela sua lógica, acha que todo mundo para te abençoar tem que vir com gravata e tem que vir bem posicionamento. Essa lógica vai te fazer sofrer e perder coisas de um homem de Deus que você gostaria, porque o Espírito de Deus tem várias formas de manifestar através de uma forma de ser de um homem de Deus. Vocês conhecem Oséia? Oséia foi dito para que rapasse o cabelo, a cabeça. E foi dito para ele tomar uma mulher prostituta para ser a sua esposa. É um profeta esse. Para tomar uma prostituta. Mas qual é o outro homem de Deus que foi casado com uma prostituta? Já imaginou se alguém quisesse que Oséias se comportasse como o Miqueias? Ou se comportasse como Isaías? Cada homem de Deus tem uma maneira dele de ser. E aquela maneira de ser é o que faz milagre. Aquela forma dele de ser é o que provoca o inferno. Porque aquela forma faz parte da operação ministerial.
Então, as pessoas não educadas espiritualmente não entendem, mas como é que um homem de Deus, o outro é calmo, o outro é agressivo, o outro é muito solene, o outro é um sorridente, o outro é muito sério. Sim, cada homem de Deus tem uma unção para certo tipo de problemas e certo tipo de pessoas. Então, o erro das pessoas é querer coisas no homem de Deus, sem ele compreender como que ele funciona, na unção que ele carrega e na forma como opera. Quando uma pessoa não entende esses dois segredos, vai esperar muita coisa e vai receber zero. Homem de Deus, toca-me aqui. Há uma senhora que eu estava orando para as pessoas no meio do culto. Apanhei uma mulher sentada lá, bem educada para ser homilética. É uma que gosta de homilética. Só para ver a pessoa essa que gosta de homiléticas. Homilética é aquela ordem formal de fazer e deixar de fazer. Quando está no culto, tem que levantar as mãos santas de boa maneira. Homilética. E não funciona isso para o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com a lógica da ciência do comportamento humano no público. Chamou eles. Então eu encontrei ali no meio do culto e orar a pessoa. Eu estou ouvindo o Espírito e estou vendo demônios. Ela também. Tenho mais uma situação aqui no meu pescoço. Pá! One touch! Pá! Passei. Não parou o profeta para tocar nas calmas e massagear, orar em nome do Senhor. Eu. Que princípio é esse do Espírito do Senhor fazer coisas na calma, como a mente carnal gosta, como a mente humana quer? Não será Deus, será o Bento a fazer assim. Passei. Quando voltei, em outra fila, já lhe apanho, já sozinho assim, está se mexendo já. Já está animada, já está se mexendo. É assim como Deus opera. Mas eu sei bem que da maneira como eu estava a operar, ela não esperava que eu ia lhe atender daquela maneira. Sim, qual é o problema? Ela, coitadinha, não sabe, nunca foi ensinada. Não sabe que os homens de Deus, de onde vem, lá da cidade lá. Não é o homem de Deus daqui, de Maquemela aqui. O homem de Deus que lhe apanhou, lhe ensinou a palavra, foi pregador, pastor dele, que lhe reunia os cultos das 7 horas e saía às 9h30. Não é esse homem de Deus que começa às 9 horas até 17 horas. Digo 15. Só quer coisas que o profeta carrega, mas não quer saber do profeta. Daí que você vai se escandalizar. No domingo, algumas pessoas estavam a sonecar a dormir no culto. Eu disse, se estás dormindo na igreja, vai para casa, porque eu não vou perder nada. Alguém achou mal isso. O profeta não vai perder nada. Sim, se vocês não são meus. Vou perder o que não tem nada meu aqui. Eu nem sou de mim, vocês também não são meus. Você não se lembra de Josué? Não se lembra de Josué quando viu o povo a se fazer de brincalhões, a querer se dar dor de cabeça? Josué disse, povo, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se querem servir os Baais, querem servir os deuses, voltem para Gibita. Que lá na Gibita. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Vocês não são crianças, vocês viram Deus a olho nu. Vocês já provaram um milagre. Não me façam eu sofrer uma para eu toda hora dar vos babar. Se querem continuar a misturar a vida com o diabo, go back! Profetas são assim. Essa é a atitude dos profetas. Não é a atitude dos pastores. Pastor não fala como eu falo. Nem faz a obra assim. Os pastores são muito pacientes e calmos em querer convencer as pessoas que eles querem lhes ajudar. O profeta, ele fala, se você não lhe ouve, há de ficar lhe ouvido por ter passado. Vai lhe acreditar ter passado. É onde você vai dizer, é Deus, tudo que ele falou que eu não acreditei está acontecendo. Por quê? Porque em muitos momentos nós precisamos de ser construídos uma mentalidade espiritual. Porque o que estraga a nossa espiritualidade é a mentalidade carnal. Estamos muito cheios na carne. E está ali confirmado em relação ao mundo. E tu sabes, em relação ao mundo.
O povo de Deus deve vencer. Voltei para trás. A vitória é nossa, em nome do Senhor. Nunca perder a vitória por causa do que o diabo tenta te dar por dentro. Tenta matar, o Satanás tenta matar o seu interior, tenta tirar o aproveitamento da paz, quer matar a oração, quer matar a leitura da palavra, quer te fazer desanimar de acordar e orar, quer te fazer desanimar de cantar louvor, quando estás sozinho. O diabo quer com que tu não perdoes, para que toda hora dentro de ti sempre se fale uma conversa de ofensa. Então, para manter a vitória, é manter Jesus por dentro. A vitória do povo, dos filhos de Deus, é manter o caráter transformado, o caráter de Deus. I want to be like you, Jesus. I want to be like you. I want to be like you. Eu não quero ficar acumulado de coração de dor, coração de medo, coração de preocupações, cabeça quente, por causa da minha família, por causa da falta de dinheiro. Senhor, eu quero ter um espírito tranquilo, espírito da paz, espírito de amor. Encha-me transbordar. Eu quero transportar com a presença do alto, para que eu não me seja derrotado para aquilo que eu ouço por fora. You see, you will be strong to fight. Serás forte para combater coisas pesadas e vencê-las. Num belo dia, quando vieram e trouxeram intimação, profeta trouxeram intimação, estão te chamar, foste queixado, dizem que tu estás a perturbar a zona. Não pode dizer, obrigado. Canima, buiessol, aleluia. Começar a cantar, porque é assim como os apóstolos foram feitos. Chegou a minha vez. Obrigado, Senhor, aleluia. Cante louvor. Obrigado, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Cabaialabaia. Eu senti amor, Senhor. Meu coração diz, perdoa essas pessoas, porque não sabem que tu foste enviado para lhes ajudar. Vê o tempo em que elas vão te ver, que só Deus te mandou para lhes ajudar. Quando chegou o tempo, papá, eu que lhes ajudei a sair da pobreza que estavam. Então, quando o seu interior ainda acumula amor, acumula paz, quando o problema é lançado, quando bate de um lado, você responde com o lado de Deus. Quando o problema entra de um beco, você tira de uma outra mão do Senhor, que está dentro de você. Thank you, Jesus, amen. Aleluia, 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 aleluia. Quando Paulo e Silas eram chamboqueados na cadeia, amarrados, eles cantavam louvor, não davam culpa aos prisioneiros. Foi através daquela prisão que Paulo e Silas tornaram os pregadores temidos naquela cidade. Porque aquela prisão, desonestamente, aquela prisão na sua inocência provocou milagre para eles saírem da cadeia sem alguém vir abrir com chave as algemas. Souberam que o Deus do Paulo e Silas is the dangerous God. Mukanga em Paulo me tafa, porque se o disse vamos a Paulo e Silas, se tira com gangue na boca na mundo. Por isso, não se aborreça quando alguém tenta te apontar dedo, quando alguém tenta falar mal de você. Não se aborreça. Você tem que saber responder as coisas que vêm por fora, vêm de fora. Não da maneira como o mundano faz. Tem que ter calma, people. Tenha calma, tenha calma. Uma cataseque. Não se atrapalhe o coração. O marido não voltou ontem, agora começou a dormir fora. Parece que se meteu nas amantes. Não responda às situações como se fosse uma mulher mundana. Dobra o seu joelho. Espírito Santo de Deus, o meu Salvador, toma o seu lugar. Neste lugar, o meu Salvador, o meu Consolador, toma o seu lugar.
nesta família. Você começa a invocar o Espírito Santo. O marido, dizendo que já foi a amante, a família. Não, estás aonde? Não te vejo. O Queen, um gabuia lá. Não volta. Eu estou a trancar a porta. Você está a perder a vitória. Assim mesmo. Você já foi roubado a paz por um demônio que está usando o seu marido. Então, a sua correspondência aqui será de aumentar o seu sofrimento. Holy Spirit, come upon me. Take your place in my heart. Antes de ouvir o Espírito Santo dar a solução, a resposta, faça assim. Quando ele voltar, não lhe pergunte onde estava. E depois, quando ele chegar, depois ora por água que ele vai tomar banho. Coloca água na bacia, ora por ele, para que todo o veneno, toda a contaminação que ele carrega dentro e fora, seja lavado quando tomar banho. O Espírito Santo vai dar orientação da libertação daquele homem, sem que ele se aperceba. Isso acontece quando você mantém o seu espírito em tranquilidade, em conexão com Deus, no meio das aflições, no meio das traições, no meio das bagunças. Você mantém o teu espírito in the focus, focado, tranquilo, firme. Senhor, não me deixa aqui responder esta situação na minha carnalidade ou na ofensa. Ajuda-me a fazer coisas corretas com os meus filhos. Não estou a entender que problema este começou com as meninas, com os meninos. Espírito Santo, dê-me o controle da alma, para que eu tenha a solução da maneira correta. Essa escola, onde me leva, Senhor? Ensina-me a entender o que é que eu preciso de aprender com o que está a acontecer nos meus filhos. Você vai ver que as coisas estão a passar na tua casa, a passar no teu seu serviço, a passar na tua escola. Você vai colher uma certa maturidade, vai ter experiência com Deus através disso. Mas se você perder a operação de Deus por dentro, você vai toda hora ficar ofendido. Toda hora é briga em casa. Toda hora é confusão. Toda hora é mal-humorado. Toda hora é ambiente tenso. Toda hora está com tensão alta e baixa. Toda hora está sentindo dor da alma. Toda hora eu não estou bem disposto. Toda hora o dinheiro não entra. Porque o teu espírito já está preso. Teu coração já está preso. A tua alma já está presa. E a tua guerra será ganha. Mas escuta. The victory is yours. A vitória é sua. O que Deus colocou em você, o que o diabo tenta roubar, não tenha espaço em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração específica agora. Agora que estou aqui, quero fazer uma oração que o Espírito está me falando agora. Para pessoas específicas que estarão conectadas com esta oração. A oração é: Senhor, limpa o meu entendimento, os olhos do entendimento. That's right. Limpa os meus olhos do entendimento, para que eu veja o seu reino em mim. O seu reino em mim. Eu quero ver o seu reino estabelecido em mim, para que eu não me perca, para que eu não me frustre, para que eu não duvide, para que eu não tenha medo, para que eu não guarde ofensa, para que eu não responda a pessoas de como eles querem que eu lhes responda. Me faça ver o seu reino em mim. Me faça ver o teu reino dentro de mim, para que eu faça o como o reino quer. Para que eu responda, para que eu sinta, para que eu obedeça o espírito do reino. In the name of Jesus. O reino, ele vem quando Jesus entra. O reino do Espírito Santo, o reino de palavra, o reino de fogo, o reino de amor, o reino da paz. Quando está dentro de você, o diabo pode te perturbar, você não ver esse reino. Diga mais uma vez: Deus, meu Pai, pela sua capacidade e pelo seu Espírito Santo, o seu reino cresça em mim. O seu reino cresça em mim. Anfumua ao cule caminho. Fumo a matimba, fumo a liranzo, fumo a tuisisa, caia labaya, fumo o amor ao cima. Reino da paz, reino do amor, reino da longanimidade, reino da pureza,
governa em mim, cresça em mim. Cresça, ocupe todo o meu ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o reino das trevas, reino da morte, reino da falência, reino de medo, reino de qualquer dúvida, reino do fracasso, reino do pecado, saia de mim, saia de mim, saia de mim, em nome de Jesus Cristo. Todo reino plantado pela mão satânica, diga comigo, todo reino plantado pela voz das trevas, reino de morte, reino do fracasso, reino das doenças, reino da separação, reino da miséria, caia lá, baia, saia de mim, saia de mim, saia de mim, em nome de Jesus Cristo. Eu nego, diga, eu nego carregar o reino das trevas, eu nego carregar o reino da maldição, eu nego carregar o reino das ofensas, eu nego de carregar o reino da morte dentro de mim, eu nego de carregar o reino de medo. Saia de mim, saia de mim, saia de mim, saia de mim, a partir desta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de em nome de Jesus Cristo. Todo reino que não é de Deus, todo reino que não vem do alto, todo reino que não produz a presença do Senhor, na mente, no coração, no corpo, na alma, no espírito, saia em nome de Jesus Cristo, não te pertence. Este lugar é de Deus, este lugar é do Papai Jeová, este lugar é da presença do alto. Eu ordeno todo o reino das trevas, reino satânico, reino da maldade, reino das mortes, reino da falência, reino das dúvidas e dores da alma. Saia daí agora, saia daí agora, saia daí agora. Em nome de Jesus Cristo, reino de poder entra. Reino de poder entra, reino da paz entra, reino da pureza entra, reino do perdão entra, reino da coragem entra, reino do poder do alto e fogo entra nele, entra nela, entra nele, entra nela, entra nele, governa e faça acontecer as obras do reino e cresça o reino, cresça a vitória, cresça a vitória, cresça a vitória, cresça a mudança. Cresça as curas, cresça a bênção do alto, através do reino Jesus Cristo, reino Jesus Cristo, reino Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todo reino que não é de Deus, todo reino que é do diabo, todo reino camuflado, tentando se esconder em você, para te roubar o reino do alto, esse reino mal camuflado não vai continuar em ti. Please. O reino das trevas é identificado às vezes por certo tipo de sentimentos que ocorrem dentro de uma pessoa. E certo tipo de pensamentos, de repente, começam a se manifestar. E certo tipo de desejos e comportamentos que estão nascendo na pessoa, de repente. E certo tipo volta a palavra. De desleixo, esquecimento. A pessoa começar a se desleixar naquilo que era muito atento. Naquilo que era muito atenta. Começar a se desleixar. Não é desleixar bem corretamente. É quando a pessoa se perde. Influenciar-se. Começa a distrair. E é bom se distrair. A pessoa começa a se distrair. Já não é muito programado para ler a Bíblia. Se distrai logo. Não é muito programado para saber fazer os seus programas naquela direção do Espírito Santo. Então, naquela distração, os demônios lhe entram. Naquela distração, os demônios roubam a revelação. Esse reino da distração, esse reino das trevas, manifesta pela distração às vezes. Cria uma certa perturbação para a pessoa não estar focado no que Deus já lhe mandou ser ou lhe deu para entender. Há um momento que o reino das trevas, ele não manifesta nem com doença, nem manifesta com pecado. Ele manifesta com a distração. Leste deveria usiteka usienja em cima. Eu estou no Jaue. Usiteka usitaka ter. Você começa a não ter coragem de fazer as coisas conforme
É o reino da destruição, o reino das trevas, que está te desviando aos poucos para perderes o seu foco, para a sua grandeza não se realizar no tempo próprio. Conheço o reino das trevas, eu. O reino das trevas fez o Davi não ir à guerra. Começou a cometer adultério no dia que não foi à guerra. A Bíblia diz que era o tempo dos reis de ir à guerra. Davi ficou em casa. Uai! Você era rei. Quando chega o tempo da distração, ficou distraído com a nudez dessa mulher que estava a se lavar no rio. Esta mulher foi tomar banho no rio, porque sabia que nos palácios, lá nas montanhas, não há ninguém, porque os reis foram à guerra. Então é o tempo de eu ir tomar banho no rio. Havia rio perto da casa do Davi. E aquela mulher tinha consciência que o rei não está em casa, foi à guerra. Mas foi distraído Davi, ficou em casa. E aquela mulher tomando banho no rio, o rei estava no palácio lá, viu a nudez, começou o adultério a si mesmo. Começou o adultério a si mesmo. Está vendo quando o reino satânico quer distrair uma pessoa? Ele quer causar queda. Quando o reino diabólico distrai alguém para levar coisas sérias em brincadeiras, ele quer trazer queda na pessoa. Quer destruir o que essa pessoa é para ser. Em outros momentos, o reino das trevas não aparece como se fosse um demônio. Aparece por uma distração. Cria uma disfarção. A pessoa fica disfarçada, não tem entender o que se passa. Eu não sei o que se passa, pá. Ultimamente não me sinto com coragem de ler a Bíblia. Ultimamente eu não consigo nem para me levantar cedo para ir para a igreja. Até a oferta que eu queria dar, eu comecei a usar aquele dinheiro. Eu não sei, ultimamente não tenho muita coragem, não me sinto muito à vontade. Há um reino das trevas que está batendo à sua porta. Só que você não sabe que é o reino das trevas. Você pensa que és tu. Você pensa que é você. Esse reino, quanto mais te rouba, esse espírito da coragem, te rouba a concentração. Por fim, ele traz um ataque, subitamente, de repente. E você não vai ouvir Deus a te alertar nesse ataque. Eu quero agradecer ao Senhor por uma visão que Deus me mostrou. Depois, daqui a pouco, quando entrarmos no templo das maravilhas, a casa do fogo, a casa dos reis, já fui mostrado as coisas como vão ser e fui alertado antes de entrar lá dentro. Ajuda-me, Senhor, porque o trabalho será muito grande e os trabalhadores estarão reduzidos, distraídos. A maioria estarão distraídos. Sabe uma pessoa distraída? Uma pessoa que está aqui dentro do templo, mas o seu espírito não está atento no que Deus está a fazer na obra. Estará distraído pelas pessoas, distraído pelas amizades, distraído pelo crescimento econômico. Vi tudo, como que as coisas, de como eu vou passar. E de como vou alertar para que eles voltem à concentração. O espírito das trevas tem muita técnica e tática de roubar algo no coração da pessoa, para que a pessoa fique vazia, para que depois, por si mesmo próprio, estrague o que Deus quer fazer. Já orei, já declarei. Não deixa nenhuma estratégia das trevas, do reino das trevas, plantado em ti, nem na mente, nem no sentimento, nem no corpo, nem na alma, nem em família. Tudo aquilo que é do reino das trevas caia por terra e cresça o reino do Senhor, o reino de Deus, o reino de poder, o reino da palavra do Senhor, o reino do Espírito Santo, o reino do temor, o reino de jejum. Aprenda a tirar dias sozinho, não diga a ninguém. Jejua. O jejum que Deus observa e ouve é o jejum que traz uma oração para vencer as suas fraquezas. Escuta-me bem. A oração em jejum que Deus ouve é a oração que a pessoa faz em jejum
para vencer as suas fraquezas. Quando a pessoa identifica algumas fraquezas que tem que vencer para que mantenha-se com o reino de Deus, excelência dentro dele, e começa a orar contra aquelas fraquezas que a pessoa sabe, essa oração sempre vai trazer resposta, não vai falhar. Deus abençoe. Fiquem bem. Tudo dê certo, tudo corra bem, durmam na presença do Senhor e tenham uma noite de visita do Espírito, do reino do Senhor, reino de Jeová, no corpo, na alma, no Espírito. Se alguém estava doente, saia isso agora, essa doença está saindo em nome do Senhor. Entra o reino da cura, entra o reino da cura, as cobras morrem, o veneno morre, desaparece aí. Entra o reino da ressurreição. Levanta-te e seja abençoada, seja curada e tenha solução na tua vida em tudo que você passava problemas. Na segunda-feira, toda mulher do ministério e outras mulheres convidadas, que vão convidar, terão um encontro, um culto das mulheres no dia 8 de abril, segunda-feira. Aqui na igreja, às 12 horas. Ouçam bem, não façam confusão. Dia 8 de abril. É a tolerância do dia 7 de abril, dia da mulher. Então, no dia 8, a segunda-feira do dia 8, às 12 horas, aqui na igreja, venha correndo. Venha correndo para vir receber uma instrução para ser uma mulher feliz. Chama Jala, Nishashitiki, Nishanzumbale. É quando você não recebeu uma bênção e uma instrução necessária. Isso sempre vai terminar em problemas. Depois, há de voltar para casa, ir festejar o vosso dia da mulher, depois de receber uma bênção necessária, específica para a mulher. May God bless you. In the name of Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe e fique bem.